Olá, graça e paz a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade na disciplina de homilética, falando sobre agora a homilética moderna. Então, começa a desenvolver-se e expandir-se em todos os campos no século XIX, junto com a literatura de vasto alcance, tá? Então, ela começou a se desenvolver e expandir em todos os campos no século XIX, junto com a literatura de vasto alcance. Hoje, abrange todo o mundo civilizado e cristão. A pregação e a retórica. Pregar é falar, obviamente. Assim, pregar bem é falar bem. Os pregadores de renome souberam usar com muita eficácia a voz e os recursos naturais, intelectuais e retóricos. George Whitefield foi um grande pregador, orador de muita retórica e influenciou grandes auditórios com sua poderosa e eloquente mensagem. O uso da voz e fala em público. Não principie o pregador sua mensagem em tom demasiadamente alto, especialmente ao ar livre, em ambiente muito espaçoso ou que não lhe seja familiar. E maior ainda deve ser o cuidado se não houver um bom sistema acústico ou eletrônico para a difusão da voz. É difícil abaixar a voz, mesmo quando se percebe que o tom está muito alto. Não permita que a voz decaia repentinamente na primeira ou última sílaba das palavras ou no final do período, para que não se tornem as últimas palavras inaudíveis. Lembre-se de abastecer cuidadosamente os pulmões, evitando falar enquanto estão vazios. Mantenha sempre a cabeça erguida. Não permita que nada, colarinho, gravata, posição do pescoço, oprima sua garganta. Fixe frequentemente a vista nos ouvintes, mudando de direção normalmente, modificando a voz e o olhar discretamente para os distraídos. Procure variar o bom tom de voz, para evitar a monotonia e não causar sono no público. Às vezes, imprima força na voz e velocidade. Não se descuide do auditório. Não se distraia com nada. O uso excessivo ou descuidado do órgão fonador. O descuido no uso ou abuso da voz pode causar laringite, inflamação na laringe, pode causar debilidade à saúde, o falar muito alto ou com a cabeça curvada para baixo, falar ou cantar quando se está rouco ou quando os órgãos fonadores estão cansados. Expressão corporal. É que o famoso orador e político Cícero chama de sermos corporis, sermão do corpo ou fala do corpo. Inclui a expressão do rosto e a postura. A expressão corporal deve ser sugestiva, mais que imitativa. Jamais deve o pregador fazer o gesto antes de falar. O movimento corporal não deve ser excessivo, com muita frequência, Não deve ser excessivo com muita frequência. Isso leva também à monotonia. Em todos esses atos deve haver vida e liberdade para que as atitudes se revistam do poder comunicativo. Às vezes, um gesto é mais expressivo que muitas palavras. Por exemplo, o dedo colocado nos lábios para pedir silêncio. É melhor, mais expressivo do que dizer, não fale. Os gestos incluem a expressão do rosto, tristeza, alegria, entusiasmo, angústia, entre outros. Postura, em pé, parado, andando, sentando, pondo-se de pé, dirigindo, entre outros. Evite o nervosismo. Um pouco de nervosismo até pode ajudar a emoção, mas o excesso traz desequilíbrio emocional capaz de comprometer a atuação do pregador. Pode tirar a voz, prejudicando o funcionamento dos órgãos fonadores. Pode tornar o corpo rígido, especialmente na zona do peito e da garganta.
em prejuízo da boa fonação. Atrapalha a respiração, causa fadiga e impede a adequada irrigação do cérebro com oxigênio, podendo até provocar desmaio. A postura emocional é fundamental. A humildade, como sentimento natural do homem falível, deve combinar-se com a posição do embaixador do reino de Deus. O pregador pode e deve deixar transparecer suas emoções quando o Espírito Santo lhe tocar o coração. Deixá-las vir à tona é sinal de honestidade. Pregador que não tem sentimento é superficial. O pregador manifesta o que através da mensagem que prega. Crê no que prega e prega o que vive e vive o que crê. A organização dos pensamentos. Uma mensagem mal organizada é difícil de entender. Após descobrir o texto bíblico, o objetivo e o tema do sermão, o pregador deve esforçar-se para organizar as ideias que serão apresentadas no sermão, que deve fazer um estudo detalhado do texto, anotando as ideias e colocá-las em ordem. Qualidade de um sermão, bem organizado. Unidade, todos os pontos do sermão devem estar ligados ao tema. Ordem lógica, isso significa que devemos colocar cada divisão do sermão no seu devido lugar. Às vezes, será necessário alterar a ordem do texto para esboçar o sermão. Proporção, dividir bem o tempo para cada ponto do sermão. Progresso, o sermão deve caminhar para o seu final cada vez mais quente, no interesse dos ouvintes. Não deve começar quente e depois esfriar. Sugestões para melhorar o esboço. Os tópicos devem estar ligados ao tema por uma fase de transição. Nenhum tópico deve ser igual ao tema. Os tópicos devem ser apresentados em ordem de interesse crescente. O último deverá ser o mais interessante. Os tópicos devem estar formulados de tal modo que desperte interesse para os ouvintes. O apelo. O sermão fica incompleto quando o pregador deixa de fazer um apelo direto ao coração do ouvinte. Todo sermão, desde o início, deve ser um apelo direto aos ouvintes, mas também há a necessidade de levar o pecador a uma manifestação pública ao lado de Cristo. No final do sermão, o apelo foi definido por alguém como uma chamada à decisão depois de uma exposição clara do assunto pregado. Não só os sermões evangelísticos devem possuir apelo, mas também os demais: congregação, ético, doutrinário, pastoral e devocional. Por que fazer o apelo? O apelo é bíblico. Há na Bíblia muitas exortações e apelos para que o homem tome uma posição diante de Deus. Mateus, capítulo 11, 28 a 29, Apocalipse 22, 17, Atos 2, 40, Atos 19, 8, Atos 26, 28, Atos 28, 23. O apelo é histórico. Os grandes pregadores sempre fizeram apelo. Wesley, Whitefield, Finney, Moody, Spurgeon, Billy Graham. O apelo é lógico e natural. Se fizermos todo esforço para convencer uma pessoa acerca daquilo que estamos pregando, devemos também ajudá-la a dar o primeiro passo. O apelo é psicológico. Precisamos aproveitar aquele momento de emoção, de vontade, de aspiração pelas bênçãos de Deus, por uma vida nova. E o apelo promove segurança. Quando o ouvinte atende o apelo, ele se torna seguro das garantias da palavra de Deus. Vê em Mateus capítulo 10, 32 e 33, Romanos capítulo 10, verso 10. O apelo é prático, facilita sua identificação. A igreja pode acompanhá-la em sua vida e necessidades espirituais, fortalece a fé e motiva o bom testemunho. É motivo de alegria e inspiração para a igreja. É importante variar o apelo para não cair na rotina. Pedir aos decididos para levantarem uma das mãos. Pedir aos decididos para ficarem de pé. Pedir aos decididos para virem à frente.
pedir aos decididos que permaneçam no templo após o culto para conversar com o pregador e pedir aos decididos para comunicar sua decisão à pessoa que está ao seu lado ou à pessoa que o convidou. Pedir aos decididos que se dirijam a uma sala, indicar a sala para um momento de oração e conselhos. Os 10 mandamentos do apelo. Não terá outro apóstolo além o de levar as pessoas aos pés de Jesus. Não matará os seus ouvintes de pavor quanto ao destino eterno. Não farás para ti imagem de grande pregador, nem alguma semelhança que possa ostentar tua própria glória, seja em teu púlpito ou em qualquer outro lugar. Não adulterarás o convite, barateando a mensagem para conseguir mais resultados. Não tomarás qualquer atitude que não seja confirmada com a mensagem pregada por tua vida. Não furtarás o equilíbrio do teu apelo, mas dá-lhe a medida certa da emoção e a razão. Lembra-te que um bom apelo precisa ser expresso com objetividade e clareza para alcançar resposta. Não dirás falso testemunho usando em teu apelo ilustrações enganosas. Honra as pessoas que te ouvem, evitando o uso de ameaças, ironias ou chacotas. Não cobiçarás o papel de converter, que é do Espírito Santo e jamais do pregador. Oração e o preparo espiritual. O pregador deve estudar e preparar a mensagem como se tudo dependesse dele. Buscar força e poder na oração como se tudo dependesse de Deus. A oração tem sido o segredo do êxito na preparação da boa mensagem. É a oração que dá vida e poder à mensagem. Spurgeon, um pastor batista inglês, disse certa vez: não há nada que possa substituir a oração na vida do pregador, nem a cultura recebida, nem as vastas bibliotecas. Quanto maior for a familiaridade com o corte do céu, tanto melhor realizará a sua função na terra. A unção é uma das qualidades que distingue a pregação cristã de todas as formas de oratório e discursos. A santidade é o segredo da unção e o resultado de uma vida de oração, meditação na palavra e serviço ao reino de Deus. Então, nós chegamos ao término dessa disciplina homilética e fique com Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente no coração de cada um. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a todos.